Olá, você já fez algo impensável, algo assim extraordinariamente diferente que você não imagina que poderia fazer? Fazendo o impensável. É o título da nossa lição da Escola Sabatina desse sábado. Falando de Isaías 50 até Isaías 53. O que foi esse algo impensável que aconteceu? Nós vamos ver já já. Antes, porém, quero convidá-lo para refletir, pensar nas palavras desse hino, que é o número 62 do nosso hinário, Monte do Calvário. Cante junto conosco. É um hino muito bonito. Vamos orar. Pai querido, somos gratos pela oportunidade que temos mais uma vez, nesta manhã de sábado, de estudar a Tua Palavra. De revermos aquilo que estudamos durante a semana e aprendermos um pouco mais sobre a grandiosidade do Teu amor e da Tua graça. Agora, Pai, queremos colocar-nos em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção e a Tua orientação, para que juntos possamos aprender e conhecer-te um pouco melhor para a Tua honra e glória. Quero
pedir a tua bênção sobre esse estudo, sabedoria para explanar a mensagem, e que Deus Espírito Santo esteja com cada pessoa que está assistindo para que possa ser alcançada pela tua graça. E também quero aproveitar esse momento para interceder por aquelas pessoas que estão passando por problemas sérios de saúde, de doença, nesta situação na qual nos encontramos. Aos médicos que estão labutando, médicos e todas as pessoas ligadas à enfermagem, que estão trabalhando para recuperar essas pessoas. Esteja com eles, protegendo-os e confortando aos doentes e também aos enlutados com a esperança de um breve encontro. Pai, esteja conosco agora nesse estudo, pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto para memorizar é um texto bastante conhecido, de Isaías 53, verso 5. Nos diz o seguinte: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Como fazer algo impensável? Lou Fok, um cristão chinês, ficou compadecido com alguns dos seus compatriotas que haviam se tornado escravos nas minas africanas. E ele tinha o desejo de apresentar a essas pessoas a esperança do Evangelho. Mas como ter acesso a essa classe de pessoas? Pensou, e a solução que ele encontrou foi se vender como escravo por um período de 5 anos. E ele então foi transportado para Demerara, onde trabalhou arduamente nas minas e contou aos seus colegas sobre Jesus. Antes do seu falecimento, Lou Fok conduziu 200 pessoas a aceitarem Cristo como Salvador e como Senhor da sua vida. Elas foram libertadas do desespero para a esperança divina. Isso é algo impensável. Foi mais ou menos isso que Jesus fez por você e por mim. Que incrível sacrifício esse homem fez pelo bem dos outros, pela salvação dos outros. Isto é um grande exemplo. O que Deus fez pela raça humana foi realmente algo impensável. O Rei do Universo vir a este mundo negro e tenebroso, escuro e tenebroso, e dar a sua vida para resgatar o pecador. Isso é algo impensável, mas Deus fez isso por você e por mim. Não sei quantos de vocês já são pais ou mães, já têm filhos, mas por que uma mulher, quando está sofrendo as dores do parto, ela gosta de segurar a mão do marido ou a mão de alguém? Quando o marido não pode estar lá, segurar a mão de alguém. Porque as pessoas em seu leito de morte desejam estar cercadas pela família ou pelos conhecidos ou algum amigo? A resposta é simples. É para que elas possam se sentir apoiadas. Desejam saber que alguém se importa e está com eles. Está presente. E que ela não irá sofrer sozinha aquela dura experiência pela qual está passando. Sabe de uma coisa? Deus conhece e atende a nossa forte necessidade emocional do ser humano. Ele diz, lá em Isaías 43, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelo fogo, eles não te submergirão. Ele não te queimará. Aqui não, eu pulei um pedaço aqui. O Salmo do Pastor, escrito por Davi, o Salmo 23, contém uma promessa semelhante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Isso mostra que no mundo teremos aflições, mas uma coisa importante é: Cristo está ao nosso lado.
Ao segurar a mão da esposa no momento dela dar à luz a um bebê, o marido não está sentindo as dores do parto. Ou quando alguém está segurando a mão de um doente, de alguém que está para morrer, ele não vai sentir a dor que o doente está sentindo. Porém, ao sofrer ao lado dela, o relacionamento deles é fortalecido e aprofundado. Quando compartilhamos a dor de alguém ou a experiências semelhantes de sofrimento, tornamo-nos mais íntimos um do outro. E isso vai criar um vínculo forte, como pode ser visto entre ex-combatentes que lutaram juntos e derramaram sangue um pelo outro, arriscando a própria vida para salvar um companheiro muitas vezes. Nós estudamos aqui alguns cânticos do servo. O segundo cântico de em Isaías 49, de 1 a 13, mostra que o servo messiânico de Deus passaria pelas mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Foi o tema que estudamos na semana passada. Agora, como nós vimos nos cânticos anteriores, o terceiro cântico, que começa em Isaías 50, verso 4, ele afirma a dependência do servo para com Deus. Mas há um fator adicional: o servo ouve o Senhor, aprende com ele e obedece-lhe, mesmo que isso custe ou resulte sofrimento, dor. O cântico anterior prediz que o servo será desprezado e aborrecido pelas nações. Isaías 49, verso 7. E já o terceiro cântico prevê a manifestação física dessa rejeição. Então ele diz lá nos versos, capítulo 50, verso 6, ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Jesus suportou essa dor e suportou inclusive a crucifixão, não fazendo caso da ignomínia, como diz lá em Hebreus 12, 2. Ao contrário, enquanto Jesus estava na cruz, ele intercedeu pelos seus acusadores, pelos seus algozes. Sabe? Eu achei interessante essa frase: Jesus desprezou o desprezo. Aqueles que o trataram com desdém é que deveriam ter sentido vergonha do que estavam fazendo. Ao aumentarem a honra de Jesus aos olhos de Deus, cuja perspectiva é a única que importa. Veja bem, eles só aumentaram o valor que Jesus tem por você. O fato que Cristo sofreu nosso sofrimento, enfrentou o nosso sofrimento voluntariamente, isso deve nos confortar. Quando levamos voluntariamente a mesma desonra que ele suportou. Você já passou por coisas semelhantes? Sofrimento, perseguição, alguma coisa semelhante? Assim como Jesus foi honrado, também seremos honrados por Deus. Porque o que importa não é a perspectiva humana, mas a perspectiva de Deus. E podemos estar certos de mais uma coisa: Jesus estará ao nosso lado ao passarmos por provas, tentações e dificuldades. No entanto, tudo isso foi da vontade de Deus. Você lê lá em Isaías 53, 10, lá diz o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Agradou a Deus. Por quê? Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Diz lá em Gálatas 3,13. Aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo dizendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Que preço elevado que foi esse que Jesus pagou por nós, não é mesmo?
elevadíssimo, muito caro. Olhe para a cruz, olhe para a vítima que está pendurada ali, olhe para aquelas mãos transpassadas de cravos, para aqueles pés pregados no madeiro. Cristo levou em seu próprio corpo, o nosso pecado. Aquele sofrimento, aquela agonia, representa o preço da nossa redenção. Quem escreveu isso foi Ellen White, no livro Maravilhosa Graça de Deus, página 172. O quarto cântico do servo, em Isaías 52, 13 a 53, 12, também conhecido como o poema do servo sofredor, leva as predições de Isaías sobre o Messias ao clímax. Essa surpreendente profecia, assim como o Salmo 22 e Daniel capítulo 9, 24 a 27, é uma das imagens mais claras e poderosas do Messias do Antigo Testamento, que foi revelando a natureza e o propósito de sua missão, com muita profundidade. Embora esse poema seja geralmente referido como a profecia de Isaías 53, na verdade ele começa no capítulo 52 e no verso 13, com a introdução servo, servo do Senhor. A trajetória do servo sofredor é traçada do início ao fim, de Isaías 52, 13 até 53, 12. Em 52, 13, antecipa que ele será bem-sucedido e exaltado. E, logo em seguida, são descritos, então, os antecedentes por trás dessa conclusão. A razão disso. O principal elemento do quarto cântico, que o quarto cântico apresenta, é o propósito substitutivo do sofrimento do servo, que culmina com a morte dele. O servo não apenas sofreria voluntariamente conosco, no sentido de que vivenciaria uma experiência difícil, como pode acontecer com qualquer ser humano, mas que também sofreria de maneira única por nós em nosso lugar, para salvar muitas pessoas das consequências morais de seus pecados. Ele era inocente, mas seria ferido pelo próprio Deus a fim de carregar a maldição do pecado por aqueles que realmente mereciam. Essa mensagem do Evangelho é tão surpreendente que Isaías 53 a repete de diversas maneiras para que fique bem clara, nos versos de 4 a 6, verso 8 e versos 10 a 12. Ela esclarece o que está por trás das ofertas anteriores de misericórdia de Deus, como a de Isaías, capítulo 1, 18. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Todas aquelas ofertas eram baseadas no sacrifício que substituía o servo de Deus. A graça do Senhor não é barata. A graça do Senhor custou a vida de Cristo. Esse foi o preço. Como Criador, o Messias é o Pai eterno de toda a humanidade. E, portanto, a sua morte foi em favor de todos aqueles, ou seja, a sua morte equivale à morte de todos nós. É o preço de toda a humanidade morrendo. Cristo não é apenas o nosso Criador agora, mas, devido ao seu sacrifício, ele também é o nosso Recriador ou Salvador, aquele que nos dá a vida eterna, aquele que nos dá o melhor. E se aceitarmos a sua oferta, o Espírito Santo nos transformará por meio de um novo nascimento. E nesse sentido podemos dizer que nos tornamos, ou somos, passamos a ser filhos de Deus. A descendência de Cristo, a qual se refere Isaías 53, 10, que fala que a sua posteridade verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, sua prosperidade. Quando Cristo clamou na cruz, meu Deus, por que me desamparaste? Em Mateus 27, 46,
ele estava passando por uma segunda experiência de separação dos demais membros da divindade. Isso ocorreu porque Jesus o esmagou, porque Deus o esmagou. O Senhor tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, porque Cristo era realmente inocente e levou os pecados dos outros. Ele, de maneira singular, ressurgiu da experiência da segunda morte, da qual, de outra forma, não existiria retorno. Nós só temos o livramento da segunda morte, a morte eterna, porque Cristo Jesus deu essa oportunidade a você e a mim. Voltando para Isaías 53:11, o servo do Senhor justificaria muitas pessoas, isto é, ele as declararia inocentes. Ser inocente declarado por Deus é como se você nunca tivesse cometido um erro sequer. Como o servo poderia fazer isso considerando que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e que cada um se desviava pelo caminho? A resposta está no verso 11. Veja o que diz ali. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito o meu servo. O justo com os seus conhecimentos justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. A iniquidade foi sobre Jesus. Ele justificaria muitas pessoas. Ele as declararia inocentes. Como o servo poderia ser considerado que todos nós andamos desgarrados como ovelhas? Baseado nisso, diante da lei de Deus, é que podemos ser inocentes e libertos da condenação do pecado. Paulo disse aos Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que nos é concedida através da morte de Cristo Jesus. Isso não é ficção jurídica nem ação injusta de Deus, mas uma realidade por causa da substituição de Cristo. Não em virtude do que fizemos, e sim do que Ele fez. Deus, como juiz, afirmou, não declararei justo o ímpio. O sacrifício de Cristo torna possível para Deus ser justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus. O Senhor justifica aquele que pela fé aceita o sacrifício de Cristo. Portanto, tornam-se justos no sentido de que são perdoados. Esse perdão muda a vida deles. Como Jesus disse à mulher adúltera, vá, eu também não te condeno, vá e não peques mais. No livro Minha Alta Vocação, de Ellen White, na página 44, tem o seguinte pensamento. Cristo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, que seria do pecado, uma vez que nenhum ser finito podia fazer expiação? Qual seria a maldição se só a divindade o podia dissipar? A cruz de Cristo testifica que para todo homem, de que a pena do pecado é a morte. Tem que haver algum fascinante poder que prende as sensibilidades morais, adormecendo-as quanto às impressões do Espírito de Deus. E ainda, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 302, diz o seguinte, a lei do governo de Deus devia ser engrandecida pela morte do unigênito Filho de Deus. Cristo arcou com a culpa dos pecados do mundo. Nossa suficiência só se encontra na encarnação e na morte do Filho de Deus. Ele pôde sofrer porque foi sustentado pela divindade. Ele pôde suportar porque era sem uma mancha de deslealdade ou pecado. Cristo triunfou em favor do homem e, ao assim suportar a justiça da punição, ele venceu. E assim assegurou aos homens a vida eterna, exaltando a lei e fazendo-a gloriosa. A lei precisava ser cumprida e em Jesus ela foi cumprida. Um resumo da lição seria o seguinte: após ter falado sobre o nascimento
a identidade e a trajetória do libertador divino, Isaías agora aqui revelou a tragédia suprema que nos dá esperança a fim de alcançar, salvar e curar pessoas perdidas. Como nós, o servo de Deus suportaria voluntariamente o nosso sofrimento e o nosso castigo. Para nós, cabe apenas aceitar o que Cristo, o Messias sofredor, fez por você e por mim. Que esse dom gracioso que Cristo nos proporcionou no Calvário mantenha os nossos olhos, nossos pensamentos naquilo que virá depois que tudo este mundo terminar. Olhe para a frente, olhe para o alto e confie, porque esse Deus, o Deus do imprescindível, o Deus do impossível, fez tudo para salvar você também. Que Deus o abençoe e que você possa receber e aceitar essa salvação que Ele nos quer dar gratuitamente. Pense, medite nas palavras deste hino que vamos cantar a seguir agora. É o número 63. Houve alguém que, se achando disposto a morrer por você. Cante conosco. Antes de orar, eu quero lembrar a você que nós estamos numa campanha em toda a nossa União Central Brasileira, todo o estado de São Paulo, para termos dois momentos especiais de oração durante o dia.
um às 9 e um às 15 horas. Pare o que você está fazendo e dedique um momento de oração intercessória pelo nosso país, para que Deus tenha misericórdia do povo dele e tenha misericórdia deste país também, pelos nossos governantes, e ore também intercedendo pelos doentes, intercedendo pelas pessoas que estão trabalhando junto aos doentes e para que Deus conforte aqueles que perderam um ente querido nesta situação difícil pela qual estamos passando. 2 momentos especiais de oração do dia, às 9 da manhã e às 15 horas. Ok? Vamos orar. Pai querido, somos gratos pela oportunidade que tivemos mais uma vez de estudar a Tua Palavra, revendo aquilo que estudamos durante a semana. Que aprendamos a confiar nesse Messias sofredor, nesse servo sofredor, que deu a sua vida por mim e por todos aqueles que estão nos vendo também. Que a Tua graça se manifeste no viver de cada um e os conduza para estarem junto a Teus pés, com a certeza de que estás conduzindo e guiando a nossa vida. Concede-nos um restante de sábado feliz ao Teu lado e que, sob os Teus cuidados, alcancemos vitória plena em Cristo Jesus. Estamos nos colocando em Tuas mãos, pedindo a Tua presença e fazemos em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco estamos de volta com o culto, ok? Espero você daqui a pouquinho também. Se você gostou, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, mais amigos que você tem. E se você não está inscrito em nosso canal no YouTube, inscreva-se e, principalmente, curta, manifeste-se dizendo que você gostou do que você está assistindo. Que Deus o abençoe. Que Deus dê um sábado gostoso e até já. Já já a gente volta.